1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Vamos ler o capítulo inteiro. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria da parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles o tentaram, e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegaram. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Por isso, digo isso a pessoas sensatas: julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que eu estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que Ele? Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Mas se alguém vos disser: isto foi oferecido em sacrifício, então não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? Ou se participo com gratidão, porque eu seria culpado por algo pelo qual dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Aleluia. Hoje eu gostaria de estudar com os irmãos acerca da liberdade cristã. Nós todos somos livres. E talvez uma das primeiras conquistas que nós desejemos para a nossa vida pessoal e individual é a liberdade. Na adolescência nós temos o nosso grito de independência. Não quero mais que você regule a hora que eu vou chegar em casa.
Não quero mais você dizer para mim o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. E aí depois nós entramos na filosofia de Che Guevara. Ai, governo, sou contra. Né? Alguém quer mandar em mim, eu digo, ninguém manda em mim. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém toma conta da minha vida. Né? Então, um dos primeiros gritos que nós damos é o grito de independência. Independência dos pais ou morte. Né? Então nós queremos dar o nosso grito de independência. Né? O crente e a liberdade cristã. Tá? Nós somos cristãos. E aonde então está a nossa liberdade? E é sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês. Existem duas posições extremas quanto ao assunto da liberdade cristã. A primeira posição extrema é a liberdade total, que é chamada também de libertinagem. Ou seja, postula que o cristão tem o direito à total independência de atos, inclusive da vontade de Deus. Eu posso fazer todas as coisas. Eu sou livre para fazer tudo. Né? O importante é saber que Deus me ama, né? E ponto final. Deus me ama, Ele sabe que eu erro, Ele sabe que eu sou pecador. Aí eu vou lá e peço perdão e está tudo bem. Né? Então eu posso fazer o que eu desejar e tanto faz. Isso nós caminhamos pelo lado da libertinagem, que é a liberdade total. O outro extremo dessa mesma régua seria a liberdade restringida, ou a liberdade restrita, também chamamos de legalismo, que é restringir a nossa liberdade pela observância de rituais, de preceitos e também de determinadas formas de congregação e adoração dentro da igreja. Isso seria o legalismo. A liberdade, em primeiro lugar, ela é uma conquista nos dada por Cristo Jesus. Nós estávamos escravos do pecado, nós servíamos ao pecado, mas hoje nós servimos a Deus. Nós temos liberdade para escolher. Antes nós estávamos amarrados, mas agora nós temos a liberdade. Nós podemos utilizar o arbítrio que o Senhor nos concedeu para escolhermos o melhor. E dentro dessa perspectiva da liberdade de Cristo, nós observamos que Ele nos libertou do pecado, lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. Ele nos libertou do juízo e da condenação. Estávamos destinados para o inferno, mas agora não estamos mais, porque Ele nos libertou da condenação do pecado. Ele nos libertou do mundo, Ele nos libertou das trevas e nos trouxe para Sua luz. E hoje nós conseguimos discernir o que é certo e o que é errado. Houve libertação na nossa visão espiritual. Nós estamos também livres de Satanás e do seu poder e dos demônios. Aqueles que eram espíritas sabem o que eu estou dizendo. Porque na medida em que nós estamos envolvidos com os demônios e com Satanás, nós não temos condições de nos libertar dele. Nós queremos expulsá-lo, mas ele não sai da nossa vida. Nós só temos condições de ser libertos da influência de Satanás no momento em que nós estamos andando com Cristo Jesus. Nós somos também livres da provação mundial que virá posteriormente. O mundo será condenado e sofrerá as condenações determinadas por Deus, mas nós estaremos livres deste momento de condenação. A liberdade, irmãos, ela é um benefício a nós concedido porque o Espírito de Deus habita em nós. No momento em que nós aceitamos a Cristo, o Espírito passa a viver em nós, então nós passamos a gozar, usufruir da liberdade que o Senhor nos concede. Nós também não utilizamos, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 15, esta liberdade para pecar. Porque Deus nos chamou para obedecermos a Sua palavra e não para utilizarmos a liberdade para executarmos o pecado e o mal. E eventualmente nós podemos restringir essa liberdade que nós temos. Eu sou livre para fazer inúmeras coisas de acordo com o texto, mas eu posso restringir esta minha liberdade para não atacar a mente de pessoas que ainda não compreendem muito bem a liberdade que Deus nos concede. Liberdade também não significa fazer o que eu desejo. Fazer o que eu quero, é isso que os animais fazem. É uma questão de instinto, né? Fazer o que se quer é instinto. Agora, quando nós gerenciamos a nossa liberdade com a responsabilidade, nós estamos agindo de acordo com o racional humano que o Senhor nos concedeu. E este é o nosso diferencial em relação a toda a outra criação. Jesus, que é Deus,
Ele se submeteu ao Pai por causa do amor a nós. E isso foi uma escolha voluntária. Ele escolheu o que fazer com a sua liberdade para nos salvar. Nós podemos escolher a igreja em que nós vamos congregar, mas nós não podemos escolher se nós vamos ou não vamos para a igreja, porque nós precisamos do corpo de Cristo. Uma grande vantagem da nossa liberdade em Cristo é que não precisamos mais depender dos nossos próprios esforços para sermos salvos, porque Ele conquistou a salvação para nós na cruz do Calvário. E hoje eu tenho acesso por meio da fé no nome do Senhor Jesus. Livres do pecado, pela graça de Deus, então estamos desembaraçados para servir o nosso Senhor e Salvador. Estamos livres para servir a Deus. E é sobre esse tema da liberdade cristã que o apóstolo Paulo vem tratando desde o capítulo 8 do livro de 1 Coríntios. No capítulo 8 ele mostrou que o conhecimento ele deve ser balanceado com o amor. No capítulo 9, Paulo cita o seu próprio exemplo para apresentar de forma positiva como foi que ele utilizou a liberdade cristã. Ele se restringiu muitas vezes de receber ajuda e auxílio das igrejas para que as pessoas não pensassem que ele estava trabalhando no ministério por um desejo, digamos assim, de lucro. Ele não queria nenhum tipo de lucro, mas ele estava despojando este lucro, ele teve essa liberdade. Agora no capítulo 10, o apóstolo vai citar um exemplo negativo da liberdade, que é a liberdade cristã comparada com a liberdade que o povo de Israel também teve no Antigo Testamento. De acordo com o próprio texto, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas são proveitosas, nem tudo é conveniente e nem tudo é construtivo ou edificante. De acordo com o texto, capítulo 10, versículo 23. Por isso, irmãos, é preciso aprender a viver com liberdade. É preciso aprender a viver com liberdade. Aprender a utilizar a liberdade que o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. E eu gostaria de analisar com vocês dois tipos de equilíbrio na nossa liberdade para que nós possamos desenvolver a nossa caminhada cristã. Amém? Primeiramente, vamos analisar esse período aí do capítulo 10, versículo 1 a 22. Vamos ver alguns versículos. O apóstolo Paulo, ele fala primeiramente acerca do equilíbrio entre a experiência e a precaução. Experiência e precaução. O apóstolo Paulo ele adverte sobre o grande perigo da autoconfiança. Capítulo 10, versículo 12. Vamos ler novamente. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Ele adverte acerca do grande perigo da autoconfiança. Ele usou a nação de Israel como exemplo para advertir os crentes de Corinto que eles deveriam conjugar a experiência com a precaução. Paulo então faz 3 advertências básicas para aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Paulo ele adverte primeiramente, nos versículos de 1 a 4, que privilégios não garantem o sucesso. Vamos ler aqui o versículo 1. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Eles tiveram grandes privilégios, eles andaram com Deus, eles receberam muitas bênçãos do Senhor, eles foram protegidos, eles foram orientados, a nuvem seguia, eles seguiam atrás, a coluna de nuvem parava, eles paravam também. Eles estavam sendo guiados por Deus o tempo todo. O exército de Faraó veio, ele os destruiu, eles estavam sendo protegidos. Precisavam de comida, precisavam de água, Deus fendia a rocha, Deus mandava o maná, Deus sustentou a eles. Eles pecaram, Deus os perdoou, eles receberam perdão de Deus. Receber privilégios de Deus não significa que nós temos o sucesso garantido. Não significa que nós vamos conseguir alcançar a salvação, o objetivo final da nossa vida. Ser abençoado, vir à igreja, receber benefícios de Deus, não é sinônimo de que nós estamos andando certinho e estamos sendo aprovados por Deus. É isso que o texto está querendo nos dizer. Israel foi libertado do Egito pelo poder de Deus, da mesma forma que os crentes que são redimidos do pecado são libertos por Cristo Jesus. A Páscoa, nós sabemos a história da Páscoa. Ela é um símbolo da cruz. A Páscoa para os judeus foi o livramento do Egito.
E nós sabemos que o sangue que foi utilizado na Páscoa também foi vertido na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Então a Páscoa, ela é no Antigo Testamento um símbolo do que Jesus Cristo haveria de fazer no Novo Testamento. Não é coelhinho, não é ovinho de Páscoa, não é chocolate, não é nada, né? Nós sabemos que a Páscoa, ela é um símbolo da cruz de Jesus Cristo. O povo de Israel, ele tinha também se identificado com Moisés. Eles entraram, atravessaram o Mar Vermelho, o texto nos diz, eles atravessaram pela nuvem, significa, irmãos, nós passamos também como cristãos, passamos pelo batismo, nós passamos pela nuvem, pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós quando nós levantamos a nossa mão, quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós passamos por essa nuvem de glória e o Senhor nos enche, Ele passa a fazer morada em nós. Nós também usufruímos dessa figura do Antigo Testamento na igreja hoje. Nós nos identificamos com o que Israel vivenciou. O povo de Israel, ele comeu, ele bebeu, também alimentos espirituais, conforme o texto, porque a rocha que estava com eles era Cristo. E é a mesma rocha que hoje nos conduz, e é a mesma rocha que hoje jorra a água e que nos sustenta, e que supre a nossa necessidade, que nos perdoa. Essa rocha que era Cristo, que já estava com o povo de Israel, também está conosco hoje. O povo de Israel, ele pôde usufruir de todos esses benefícios supranaturais, sobrenaturais, do mesmo jeito que os cristãos também se alimentam do corpo e do sangue de Jesus na ceia do Senhor, conforme o capítulo 11 lá também de 1 Coríntios. Tanto Israel como a igreja haviam experimentado sacramentos profundamente significativos. O batismo, nós observamos o passar pela nuvem e receber do alimento físico e do alimento espiritual. Contudo, todos esses privilégios que eles receberam não foi garantia de que eles entrassem na terra prometida. Não lhes garantiu. Muito pelo contrário, de toda aquela multidão que saiu do Egito, quem foi que entrou na terra prometida de Canaã? Somente 2, Josué e Caleb. Nem Moisés entrou. Para você ver, todos morreram no deserto. Irmãos, ser abençoado por Deus não significa que você vai alcançar a promessa. Ser abençoado hoje, receber benefícios, receber resposta de oração, não significa que você vai concluir a caminhada. Não significa que nós vamos ser aprovados. Por isso nós precisamos ter bastante cautela. Precisamos ter bastante cuidado. Porque a nossa caminhada não termina em ser beneficiado. O nosso foco não pode ser somente em bênção. Quando nós chegamos a este púlpito para pregar e pregamos somente bênçãos, nós estamos iludindo as pessoas, querendo falar para elas que o principal é ser abençoado, o principal é ser bem suprido, ter dinheiro no bolso, ter a sua enfermidade curada, mas o principal da vida cristã não é aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. O principal é nós sermos salvos. E como nós vamos concluir esta caminhada? Primeira coisa nós descobrimos: o ser abençoado não vai nos garantir que nós atingiremos o alvo. E é isso que ele está nos mostrando. Vamos usar a nossa liberdade. Vamos utilizar essa liberdade com responsabilidade para que nós não venhamos nos perder no meio dessa caminhada. Ser abençoado não é sinônimo de que nós vamos concluir a carreira. Com todos esses privilégios e a possibilidade de também não pecar, nós vemos que eles estavam cheios de autoconfiança. Muitas pessoas também hoje estão cheias de autoconfiança. Ah, Deus me escolheu, Deus me predestinou. Predestinação é uma doutrina bíblica, tá? Mas se fundamentar na predestinação e falar assim: olha, Deus vai dar um jeito de me salvar. Irmão, se você não tomar cuidado com a sua vida, se você achar que é autossuficiente, que está tudo bem, irmão, se você não andar certinho, você pode perder o fio da meada e no final descobrir que você não era predestinado a nada. Nós temos que tomar bastante cuidado. Aleluia, Jesus. Porque o povo de Israel, eles tinham um orgulho muito grande. Porque nós somos a nação escolhida, todos os outros são pagãos. Nós somos o povo de Deus, eles têm que morrer. Eles pensavam desse jeito. Eles eram etnocêntricos, eles no centro do mundo, né? Nós observamos muitas nações hoje que também são etnocêntricas. Eles estão
no centro do mundo. Mas não é assim. Por isso que é importante, irmãos, nós somos uma igreja composta aqui agora de tarde de brasileiros. Né? De manhã uma igreja composta de filipinos. Aí, o mundo não é as Filipinas. O mundo não é o Brasil, não. E brasileiro gosta de ser etnocêntrico. Né? Por isso que nós precisamos aprender a conviver com todas as nacionalidades, porque ninguém é melhor que ninguém. Aleluia, Jesus. Se não aceitar Cristo, vai todo mundo para o inferno. Com dinheiro, com roupa bonita, com prata, com Louis Vuitton, seja lá o que for. Vai para o inferno. Né? Então, nós não podemos achar que nós somos indiscutivelmente escolhidos. Nós somos pessoas que necessitam e carecem da misericórdia e da graça de Deus. Precisamos ser confiantes, mas ao mesmo tempo nós precisamos ser humildes e precisamos ser dependentes de Deus. Aleluia. Porque o orgulhoso Deus abate, mas o humilde Deus, nós dependemos do Senhor. Que bênção, irmão, para a glória de Deus, porque ó, depender de mim, não vai sair nada. Nós precisamos ser humildes. Segundo a advertência de Paulo, ele nos adverte que um bom início não é também garantia de um final feliz. Lá no capítulo 10, versículos 5 e 12. No transcorrer da vida, após eles terem feito uma aliança com Deus, o povo de Israel, já lemos esse texto, eles começaram então a relaxar no seu comportamento e eles começaram a pecar. Nós vemos aqui uma lista, do versículo 6 em diante, nós vemos uma lista dos pecados que Israel cometeu ali no deserto. Aquela geração, ela saiu do Egito e foi uma geração também que viu grandes milagres. Outra coisa, muita gente gosta de vir para a igreja para ver milagre. Muita gente quer vir para a igreja para ver bênção, para receber bênção. Existe um outro grupo que gosta de vir para a igreja também para ver milagres. Igreja é um lugar de milagres? Sim. Igreja é um lugar de sermos abençoados? Sim. Mas não é o foco principal. O foco principal é a nossa salvação. Eles viram os milagres. Eles foram um povo que viram os prodígios de Deus. Mais do que todos os tempos e todas as gerações. Eles viram muito mais do que nós vimos. Né? Mas eles se perderam e eles morreram no deserto. Ver milagres não é garantia de salvação e não é garantia de fé. Quando nós observamos a parábola do rico e do Lázaro, lá o rico na condenação, ele falava para Abraão: Pai Abraão, envia Lázaro para falar à minha família, para lhes alertar para que eles não venham para esse lugar de tormento que eu estou. Né? E ali Abraão falou para eles: se eles não creem nos profetas, como vão crer em Lázaro? Eles não vão crer ainda que o morto ressuscite. Sabe, irmãos, porque o milagre da ressurreição da morte de Lázaro não ia também despertar a fé, porque quem que dá a fé, quem desperta a fé é o Espírito de Deus. Porque a fé é um dom de Deus. Nós precisamos receber esse dom de Deus. Por que eu creio? Antes eu não cria. E por que hoje eu creio? Porque eu recebi esse presente de Deus. A fé é um dom de Deus. E ver milagre não é garantia de que você vai começar a receber esse dom da fé. Você vai passar a crer. Nós podemos ver os milagres e continuarmos incrédulos. E foi o que muita gente fez ali no deserto. Nós precisamos buscar uma conversão genuína, um novo nascimento que vem de dentro. Né? Por meio da ação do Espírito Santo, precisamos interceder para que as pessoas sejam tocadas pelo Espírito de Deus, para que as suas almas nasçam de novo, e este milagre só é possível por meio da intervenção de Deus, da escolha, do chamado de Deus. Nós observamos que Jesus também falou para Tomé: olha, Tomé, porque você viu, você creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aleluia, Jesus. Olha, irmãos, eu não vi muito milagre na minha vida. Eu posso confessar para você, eu não vi muito milagre na minha vida, não. Aí você pode chegar e falar assim: que pastorzinho enxuto. Acho que eu sou o tipo pastor tradicional. Mas avivado pelos dons do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Mas nós observamos também que o ver, muitas vezes, né, não é bem isso que Deus quer. Ele quer alimentar a nossa fé. Né? O que ele falou para Tomé? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu sou daquele tipo esforçado. Eu não estou vendo muita coisa não, mas eu creio com todo o meu coração. Glória a Deus. Está parecendo aquela história, uma vez eu estava conversando com a irmã estava falando assim: olha, eu fui para a faculdade, eu me formei,
Mas eu me formei porque eu sou esforçada, né? Porque inteligente mesmo não sou, não. Eu posso dizer, eu sou do mesmo time, eu sou esforçado também. Inteligente não sou muito, não. Mas nós precisamos ser esforçados no reino de Deus, né? Precisamos nos esforçar. E essa questão também, muitas vezes, de crer sem ver, é um esforço, irmãos, né? É um esforço, e nós precisamos desenvolver essa fé. Quem é que planta essa fé em nós? É o Espírito Santo. E nós precisamos dele. Então ele fala para nós aqui que um bom início não é a garantia de um final feliz. Porque os crentes de Corinto, eles estavam cometendo os mesmos pecados que levaram Israel a ficarem prostrados no deserto. Viram tudo e pecaram. E os crentes de Corinto, eles também viram muita coisa de Deus e pecaram. A igreja de Corinto, é aqui nesse texto de Coríntios que Paulo fala acerca dos dons espirituais e ensina o mover dos dons espirituais, como que funciona o mecanismo dos dons espirituais. Sabe por quê? Porque tinha muita gente que era batizada no Espírito Santo naquele lugar. Tinha muita gente que era cheia do Espírito Santo naquele lugar. Eles viam dons de línguas, viam dons de profecia, viam dons de cura. Era uma igreja cheia do mover de Deus. Mas, a despeito de tudo isso, era uma igreja que também estava entrando em muitos pecados e muita imoralidade. Por isso que Paulo ele está falando bem sério aqui. O povo de Israel, eles estavam no deserto, eles viram muitos milagres e vocês estão fazendo a mesma coisa. Capítulo 10, versículo 6... fala que o povo cobiçava, e o povo de Corinto estava cobiçando. Fala no capítulo 10, versículo 7, lá o povo se envolveu com idolatria, vocês também estão se envolvendo com idolatria. Capítulo 10, versículo 8 fala, o povo de Israel mexeu com imoralidade, vocês também. Lá no capítulo 10, versículo 9, eles colocaram Deus à prova, vocês também estão colocando Deus à prova. Lá no capítulo 10, versículo 10, eles murmuraram contra Deus, vocês também estão murmurando contra Deus. Vocês estão cometendo os mesmos pecados. E esses pecados são tão sérios que alguns morreram no meio do deserto por causa deles. Paulo ele está falando acerca da desqualificação. Não está qualificado. Capítulo 9, versículo 27, vejamos. No versículo antes do capítulo 10. Está no texto masorético, nós vamos observar que o texto é um só, não tem essa divisão de capítulos, tá? Pelo contrário, aplico o soco no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha a palavra que ele usa. Ele não fala assim, para que depois eu perca a salvação. Então ele está falando aqui para que eu não seja reprovado. Irmãos, a questão de salvação é ser qualificado ou não. Está qualificado. Nós fazemos um vestibular, e aí eles vão fazer uma avaliação se nós estamos qualificados para entrarmos naquela instituição, não é? Então, a questão também da salvação, ela implica em qualificação. Eles estavam, e Paulo ele fala aqui que ele pregava a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele precisaria obedecer essa palavra. Falar é fácil, escrever é fácil, papel aceita qualquer coisa, ele não vai reclamar. Por que você está escrevendo isso aqui? Ele não vai falar nada para você, né? Você vai escrever o que você quer. Eu chego aqui no culto, a gente fala o que Deus orienta, pela misericórdia de Deus, mas tem gente que fala o que quer, né? E muita gente engole, não é? Porque fala o que quer, e lê o que quer, e escreve o que quer. Mas difícil, irmão, é você falar o que é certo e você viver o que é certo. Nós temos que fazer um esforço para isso. Ninguém é perfeito, eu sei que ninguém é perfeito, mas nós precisamos nos esforçar para fazer o que é correto. Paulo ele fala aqui, eu aplico o meu corpo e o torno escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, desqualificado. Eu preciso falar, mas eu preciso fazer. Então o texto ele fala acerca do final feliz, irmão. Final feliz é você começar bem e terminar melhor ainda. Conheci muita gente que começou bem e terminou muito mal. Eu não quero isso para a minha vida, não. Deus me livre. E eu não quero isso para ninguém. Eu quero que você comece bem e termine melhor ainda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas para isso é necessário que nós sejamos qualificados para isso. Aí você pode falar assim, mas eu não sou pastor, eu não vou estar pregando. Sou missionário, sou evangelista, eu não vou estar ali pregando nada. Então o meu compromisso não é tão grande assim. Mas quando perguntam para você, qual é a sua religião? O que você responde? Você responde que é budista? Não, você responde que é o quê? Evangelho. Cristão, pronto, já pregou.
Você está dizendo que é cristão. Cristão significa o quê? Que é seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo implica em seguir os passos de Cristo. Seguir os passos de Cristo significa fazer o que Ele fez. Significa crer no que Ele falou e fazer o que Ele nos aconselhou a fazer. Cristianismo nominal não existe. Aliás, nenhuma fé nominal ela é verdadeira em si mesma. Algo só é verdadeiro quando implica em atitude. E essa atitude é que vai nos tornar qualificados ou não. E Paulo está falando acerca dessa qualificação. Eles começaram bem, mas eles terminaram muito mal. Os pecados da igreja de Corinto são mais sérios do que os pecados dos israelitas. Por quê? Os israelitas eles não tiveram um exemplo prévio. Mas os crentes de Corinto, e nós temos o exemplo dos israelitas para não fazermos igual. Nós temos hoje o Espírito de Deus testemunhando dentro de nós. Nós sabemos que o Espírito de Deus ele não habitava em todos naquela época. Então, a nossa responsabilidade com a liberdade que Deus nos concedeu é muito maior. E eles começaram a sofrer as consequências do pecado. Lá no capítulo 10, versículo 5, nos mostram que eles ficaram prostrados. Ou seja, os seus corpos ficaram caídos no deserto. Eles ficaram também abatidos. Olha só, né? Primeira fase é ser abatido. Abatido pode ser tanto cair, morto, ou como estar emocionalmente abatido. Você já esteve emocionalmente abatido, deprimido, né? Não conseguir comer, não conseguir dormir, não ter ânimo para fazer nada. Parece que alguma coisa de muito ruim vai acontecer que você ainda não sabe o que é. Só de pensar na sua vida você começa a suar frio. Você está abatido, irmão. Seu rosto muda, sua fisionomia muda. Você está abatido. Primeira fase, a pessoa se abate. Já não é mais a mesma. Já não está mais coradinho, né? Comidinho, gordinho, rechonchudinho. Tá não. Já está terrível, está abatido. Segunda fase da consequência desse pecado, capítulo 10, versículo 8. Os seus corpos caíram no deserto. Olha, cai. E todo mundo vê que caiu. E não consegue se levantar, porque está incorrendo nesses mesmos erros. E depois, nos versículos 9 e 10, foram destruídos. Mas é necessário que nós vejamos isso, e que nós não venhamos a cair nos mesmos erros. E Paulo também adverte sobre o perigo da super espiritualidade. Capítulo 10, versículo 12. Vejamos lá o texto. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Na vida nós passamos por provas. O texto ele fala tentações. Mas as provas elas estão sob o controle de Deus, porque Ele controla para que não seja além da nossa força, de acordo com o texto, para que nós possamos resistir. No versículo 13 ele fala: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Então, a prova, ela implica também na capacidade de nós termos a possibilidade de resistir, né? O texto ele fala acerca de livramento. Essa palavra livramento, ela também pode ser traduzida como êxodo, sabia? Então Deus deu um livramento lá no tempo de Moisés. Da mesma forma Deus ele nos dá livramentos hoje. E Paulo ele adverte que Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações. E Ele permite que nós sejamos tentados e provados, porque Ele sabe também qual é o limite da nossa capacidade de suportar. Porque saiba de uma coisa, Deus é fiel. Ele não vai nos deixar ser provados além da nossa capacidade de resistir. Nós podemos não estar conseguindo superar, mas não está acima da nossa capacidade de resistir. Está dentro da nossa possibilidade. Não está acima. Se não estamos conseguindo, nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Porque Deus vai nos dar a vitória, porque Ele é fiel. Ele não vai deixar que seja além, a sua palavra não mente, não vai estar além da sua capacidade de resistir, ou de suportar. Ele vai te dar um escape. Nós podemos confiar no Senhor. E aí ele fala também acerca desse escape. Ele fala acerca de 3 tipos de provas ou tentação. Ele fala assim: a tentação ou a prova, ela é um fato para todos. Não tem pessoas que não são provadas. Todas são provadas. Irmãos, aqui na igreja todo mundo é provado.
Todo mundo tem prova, não tem? Todo mundo tem prova. Talvez você não conheça a prova do seu irmão, porque você não conversa com ele. Mas a maioria de nós conversamos, eu e a minha esposa, nós conversamos com todos os irmãos. Então nós sabemos que todo mundo tem prova e nós também temos prova. Está todo mundo tendo prova. E o pastor está falando da minha vida. Não, todo mundo tem prova, meu irmão. Mas é generalizado. Todo mundo tem prova. Né? Segunda verdade sobre as tentações. Essas tentações que nos sobrevêm, elas não são únicas. Ou seja, só eu vivo esse tipo de prova. Não. Pode ser que todo mundo não viva o mesmo tipo de prova que você vive, mas tem muita gente que vive essa prova que você vive. Tem muita gente que vive essa dificuldade que você vive. Também tem. Terceira verdade sobre as provas e tentações. Deus sempre provê uma saída para essa tentação. Agora, né, o texto ele também nos fala lá, Paulo, ele nos orienta a resistir. Mas existem coisas que ele fala, olha, não tente resistir, fuja. Ele nos ensina também a fugir, para que nós não venhamos a cair. Né? O texto ele fala para nós resistirmos até o versículo 13. Versículo 14, o que ele nos diz? Portanto, meus amados, qual o texto que ele usa aí? Qual o termo que ele usa? Fugir da idolatria. Então tem coisas, irmãos, que você tem que fugir. Né? Existem coisas que nós devemos fugir. Lá no capítulo 6, versículo 18, ele fala para nós fugirmos da imoralidade. Aqui no capítulo 10, versículo 14, ele fala para nós fugirmos da idolatria. E ele explica por quê. Porque o ídolo em si mesmo não é nada, mas por detrás dos ídolos existe uma ação demoníaca. Aí você pode perguntar assim, mas então eu não posso mais adorar aquela santinha de Maria? Ela não pode não, porque atrás do santo tem um demônio. Atrás da idolatria tem demônios. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então por isso que a idolatria ela é proibida. Né? Por isso que a adoração de imagens é proibida. Porque por detrás disso há influência demoníaca. E o texto ele nos fala que nós não podemos beber do cálice dos demônios e beber do cálice de Deus. E ele usou como ilustração no capítulo 10, versículo 16, a ceia do Senhor. Nós participamos da comunhão, nós temos comunhão com o Espírito de Deus, nós participamos do suco de uva, que é o símbolo do sangue de Jesus, participamos do pão, que é o símbolo do corpo de Jesus, mas nós podemos participar, e nós dizemos que nós temos comunhão com Cristo, mas nós não podemos participar simultaneamente da mesa dos demônios. Mas quem que participa então da mesa dos ídolos? Né? Nós vemos aqui que aqueles que oferecem os sacrifícios a demônios, eles estão participando dessa ceia. Né? E aí o texto ele nos fala acerca do cálice do Senhor. É o cálice da comunhão de Cristo. É fazer o que ele orienta, não é só vir à igreja e participar da ceia. Tomar o cálice, pegar o pão e participar dos elementos que são consagrados. Não é somente isso. Participar da ceia significa eu tenho comunhão com Jesus. Eu ando com Jesus, eu obedeço a sua palavra, eu estou sob a sua orientação e a minha vida é dedicada a Cristo. Então por isso eu tomo do pão, eu tomo do cálice, porque é um símbolo dessa aliança e dessa comunhão que eu tenho com Cristo Jesus. Não é somente participar daquele ritual, mas é ter uma vida inteira na presença de Deus. E o texto também nos fala acerca da participação do culto ou do cálice dos demônios, que é estar justamente o oposto, em comunhão com os espíritos malignos, fazendo o que eles orientam e também, por fim, sofrendo essa mesma condenação. Cometer esses pecados é insurgir também com o pecado de idolatria. Aí você pode pensar assim, mas eu não sou idólatra, não tenho nenhuma imagem em casa. Mas você sabia que o texto ele faz essa correlação? Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos em rebelião à vontade de Deus, nós estamos cometendo o pecado de idolatria. Vejamos aqui o capítulo 10, versículo 7, o que nos diz? Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Né? Versículo 8, nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Todas essas coisas que eles praticaram, que foram relatadas nesse texto, elas estão ligadas ao pecado de idolatria. Então idolatria não é só você ter um ídolo em casa.
quando nós adoramos, quando nós praticamos aquilo que é errado, constantemente pecamos, temos pecados de estimação, né? Temos pecados de estimação, né? Temos pecados de estimação. Isso também é uma idolatria, de acordo com o texto bíblico. Porque existem coisas que nos dominam, e nós temos que fugir, porque elas exercem o poder de dominar as nossas emoções. Nós ficamos cegos e não conseguimos nos desvencilhar daquilo. Tudo que te deixa cego e que te tira o equilíbrio emocional, e você já não consegue ver mais nada, e somente caminha rumo ao pecado, você tem que fugir. O texto bíblico ele nos orienta: não resista. Existem coisas que estão ligadas à idolatria, os tais dos pecados, que nós não conseguimos nos libertar. Nós precisamos fugir deles, porque não tem como resistir. Não tem como resistir. Nós precisamos fugir. Você vê que aquilo está te dominando, nós temos que começar a fugir. Tem um caminho de escape, porque nós não vamos conseguir resistir. É a tal da tua fraqueza. Porque é arriscado, irmãos, brincar com o pecado. Porque aí nós incorremos no outro erro, que é tentar a Deus. Peca, peca, peca. Nós não podemos fazer assim. Nós precisamos andar em santidade e nos esforçarmos. Porque tudo é um esforço. Se lembra daquela figura do vestibular do esforço. Ninguém é super inteligente. Ninguém é super crente. Nós somos crentes esforçados. Esforçando-nos para herdar o reino de Deus, esforçando-nos, assim como o apóstolo Paulo, para subjugar o nosso corpo, subjugar a nossa vontade, para obedecermos à vontade de Deus. Aí você pode me fazer uma pergunta que é pertinente ao texto, né? Como nós vamos fugir dessas coisas? Como que nós vamos fugir? Aí eu vou te dar uma resposta simples. E isso é prático. Você pode trazer para a sua vida. Evite andar sozinho. Evite andar sozinho. Ande com a igreja. Ande com os irmãos. Né? Por isso que a Bíblia fala, para que nós não venhamos a nos unir, ter uma aliança, um jugo desigual. Né? Quando nós casarmos, nós temos que casar com quem é crente. Para que o esposo ajude a esposa e a esposa ajude o esposo. Para que nós ajudemos os nossos filhos. Para que nós sempre andemos acompanhados com quem é crente. Nós temos que andar com os crentes. Tem gente que prefere andar com quem não é crente, com o descrente, com o incrédulo, do que andar com o povo de Deus. Você está no seu trabalho, procure andar com o servo de Deus. Você tem a igreja, vem para a igreja. Irmão, não consigo conceber a ideia de você viver fora da comunidade cristã. Porque existe essa realidade. Se nós andamos sozinhos, ou já caímos, ou temos um grande risco de cair. A queda é feia. Então evite andar sozinho. Não ande sozinho. Porque você não vai conseguir ficar de pé. O texto ele nos ensina que é muito bom nós andarmos com os irmãos. E outros textos bíblicos também nos orientam. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Se um cair, o outro levanta. Nos estimulamos mutuamente às boas obras. Então nós precisamos andar acompanhados uns com os outros, irmãos na fé e cônjuges que temem a Deus. Lembre-se, não existe supercrentes. Eles estavam no versículo 12, o que diz? Vamos voltar? Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não pense que você está de pé e vai sempre ficar de pé, porque você tem capacidade para ficar de pé. Não pense nisso. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de vocês. Nós trabalhamos juntos. Nós dependemos uns dos outros. E essa unidade do corpo de Cristo é que nos faz invencíveis. Nós precisamos nos auxiliar. E aí nós venceremos no nome de Jesus. E isso que o texto nos mostra. Não existem supercrentes, mas existem crentes que dependem de um super Deus. Que nos guarda e nos sustenta e nos permanece, faz com que nós permaneçamos de pé. O texto, e na sua última fase, ele nos fala do versículo 23 ao 33. Que deve existir também um equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Em momento algum, Paulo negou a liberdade do crente maduro para desfrutar de seus privilégios em Cristo. Mas Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas algumas atividades podem causar tropeço para os irmãos mais fracos. Capítulo 8, versículos de 11 a 13. O que Paulo está dizendo é que é uma marca da maturidade
quando nós balanceamos a nossa liberdade cristã com a nossa responsabilidade. Quando eu era adolescente, eu já com segunda intenção, eu chegava para o papai e falava, papai está aqui, né? Falava, papai, deixa eu lavar o carro. Sábado de tarde eu ia lavar o carro. Lavava o carro, passava a cera, deixava o pneu bonitinho. Aí depois te dava 6 horas da tarde e falava, pai, deixa eu dar uma volta. Você não tem carteira, menino? Ah, pai, deixa eu dar uma volta. É a tal da liberdade sem responsabilidade, né? A gente quer ter a liberdade de pegar o carro, né? De sair para ir com os colegas, né? Aí parava o carro lá na hora, ligava o som, titum, titum, não tinha nem som do carro. A gente quer ter liberdade, mas não tem carteira, não tem como você ter responsabilidade. Mas nessa idade, né, na adolescência, já começa a existir esse clamor da individualidade com 12 anos, né? Dos 12 aos 15, aos 15, começa a surgir a individualidade, né? E aí depois dos 15 até os 18 tem o grito de independência. Né? E nós queremos essa liberdade, mas nessa fase nós ainda não temos total responsabilidade. Por isso que os pais ficam ali regulando, um pouquinho, que é a liberdade vigiada. Nós precisamos encontrar o equilíbrio na nossa caminhada cristã entre a liberdade e a responsabilidade. E é isso que Paulo está mostrando, que é fator, que é expressão de maturidade, quando nós balanceamos a liberdade que nós temos com a nossa responsabilidade. Do contrário, a liberdade se torna uma anarquia. Então nós precisamos ter liberdade com responsabilidade. Texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 a 33, Paulo está falando que nós precisamos ter responsabilidades com os nossos irmãos na fé. Eu não estou lendo esses versículos todos, porque nós já lemos no início da mensagem, o texto inteiro. Paulo ele fala que comer carne, ele é um assunto amoral. Por que amoral? Porque tanto faz se eu vou comer carne ou se eu não vou comer carne. Comer carne em si não é pecado. O texto ele nos ensina. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas. Ele nos deu por mantimento. Então comer carne não é pecado. Mas ele está falando de uma questão muito delicada. Porque existiam pessoas que saíram do paganismo e que sabiam que aquela carne era consagrada aos ídolos. E quando viam os cristãos comendo daquela carne, pensavam, eles são cristãos, mas eles estão comendo uma carne sacrificada a ídolos. Como pode? Então nós podemos continuar sacrificando aos ídolos e comendo desses manjares dos ídolos, mesmo sendo cristãos? Ah, então pode, porque eles fazem assim. Eles estavam pensando, isso é o que estava acontecendo. Por quê? Porque eles eram novos na fé. Essas pessoas que comiam a carne, eles não estavam comendo nem pensando no ídolo. Por quê? Não foi Deus que criou a carne, Deus que criou a natureza, e Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele nos concedeu, muito obrigado Senhor, nós consagramos esse alimento e recebemos com ações de graça, em nome de Jesus, amém. Eles comiam a carne e os outros lá, sem saber da história, falavam, eles comem carne sacrificada. E é essa a grande questão. E aí o que Paulo fala? Paulo ele diz, olha, se existem pessoas com uma consciência fraca em nosso meio, é preferível nós não comermos carne. É preferível que nós deixemos de comer para que não venhamos, digamos assim, atingir essa mente enfraquecida daquele que ainda é novo na fé. O que o texto está querendo nos dizer, irmãos? Que nós temos responsabilidade com os novos cristãos. Você não pode sair vivendo a sua liberdade cristã e, de alguma forma, gerando escândalos para aqueles que são novos na fé. Não pode. Nós precisamos cuidar desses novos cristãos até que eles amadureçam, até que eles conheçam a palavra de Deus. Aí eu vou perguntar para você, as gerações mudam, né? E hoje a igreja em si ela é muito esclarecida, né? Nesse sentido também. Existe uma diferença contextual e a nossa igreja vive, né, o nosso tempo vive essa diferença. Por exemplo, você vai no mercado, você compra gohan ou comer e faz gohan na sua casa? Você come gohan aqui no Japão? Quem é que não come gohan aqui? Levanta a mão. Todo mundo come gohan. Você sabia que todo arroz que é produzido no Japão é consagrado? Todo arroz que é produzido no Japão é consagrado. Aí você pode chegar e dizer assim, então eu vou comer uma comida consagrada. Aí você fala assim, não, então a partir de hoje eu vou comer só pão. O trigo também, né? Toda plantação que você vai ver tem uma estatuazinha lá.
E agora não vai dar para comer pão, vou comer macarrão importado das Filipinas. Ah, lá o povo é crente, hein? Lá tem muito cristão, nem que seja católico, mas pelo menos é menos mal, né? Então, mas aí você vai pensar assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque no Japão tudo é consagrado. Né? Mas o que nós fazemos? Quando você pega o arroz, quando você pega a carne, antes de comer, eu creio que todos fazem isso. Muito obrigado, Senhor, por este alimento. Amém, Jesus. Obrigado. Né? E você recebe este alimento com ações de graça. Qual é a sua consciência? Deus criou os céus e a terra. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele está me concedendo este alimento hoje. Então nós recebemos com ações de graça. Então, existe uma diferença contextual. Né? Lá, hoje o nosso problema já não é mais alimento. Né? Mas existem coisas que escandalizam os novos na fé. Aqueles que são cristãos. E às vezes, né, nós damos mau testemunho. E esses novos na fé também são escandalizados com mau testemunho. Às vezes a questão não é a comida, porque hoje não é mais tanto a questão da comida. Mas existem outras coisas que escandalizam os que são novos na fé. Existem dois lados de uma mesma moeda. Existe a responsabilidade de nós, que já somos cristãos mais maduros, de não levarmos os novos na fé ao escândalo. E existe o outro lado dos novos na fé, que tem que aprender que ninguém é perfeito. Porque supersensibilidade ou hipersensibilidade é pecado também. Ou seja, eu fui ferido, fui magoado e não quero saber. Isso é pecado também, meu irmão. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Né? Nós temos responsabilidade uns com os outros. Né? Porque fora do corpo de Cristo, fora da comunidade cristã, fora desse vínculo de fraternidade que nos une, nós estamos expostos. E viver solitariamente, ou nós caímos, ou estamos no caminho de queda. Então é importante que nós tenhamos responsabilidade. Liberdade com responsabilidade. Eu tenho liberdade de viver a minha vida cristã. Mas você tem que ter responsabilidade com o seu irmão e tem que ter responsabilidade com você mesmo. Porque de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então vamos ter responsabilidade. Também capítulo 10, versículos 32 e 33. Aqui dá para a gente ler. Não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Nós não podemos ser apenas impedimento para os gentios, para os judeus ou para os cristãos, mas nós também devemos lutar para ganhar os perdidos para Cristo. Não é simplesmente evitar o tropeço, evitar da escândalo. É uma responsabilidade da nossa liberdade. Deus nos deu liberdade para que nós vivêssemos não apenas para nós mesmos. O que Paulo fala, ele nos ensina aqui nesse texto, que assim como em tudo eu também procuro agradar a todos. Não busco o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele está buscando o bem dessas pessoas. Ele está buscando até mesmo se enquadrar em um estilo de vida e faça com que as pessoas percebam que há necessidade de salvação. Isso é a responsabilidade cristã. Quando nós estamos vivendo neste mundo, já falamos acerca do testificar que nós somos cristãos, muitas vezes nós não temos possibilidade de fazer um evangelismo direto, ou seja, falar acerca das Escrituras, fazer um estudo bíblico. Nem todo mundo quer sentar para fazer um curso de preparação para batismo, né? Esta é a realidade. Mas nós podemos testificar com as nossas ações. E quando nós temos ações positivas, este é um testemunho que traz o mundo para Cristo. Então existe uma responsabilidade de se viver de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos nos comportar como cristãos. Nós precisamos viver como cidadãos cristãos. Nós precisamos dirigir como cristãos. É difícil dirigir como cristão, irmão. Principalmente você está com pressa. Você precisa ser um profissional cristão. Onde você trabalha, nós temos que ter características de um profissional cristão. Nós precisamos ser pessoas relacionais como cristãos. Na igreja nós precisamos ser cristãos. Fora da igreja nós precisamos nos comportar como cristãos.
Porque esse é o nosso testemunho sem palavras, né? Nós não precisamos falar nada. Todos enxergam como nós vivemos e como nós agimos. E isso toca-lhes o coração. É a maneira que Deus proveu para que nós venhamos a ganhar os perdidos. Quando Paulo diz que ele procurava, isso é importante, viu? Quando ele procurava em tudo ser agradável a todos, ele não está querendo dizer que ele vivia só para agradar as pessoas, fazia de tudo para agradar as pessoas. Não. Ele diz que ele está querendo fazer de tudo o que ele pode, tudo que está ao seu alcance, para que as pessoas possam ser conhecedoras da fé de Cristo Jesus. Ele estava afirmando o fato de que a sua vida, o seu ministério, estavam centrados no propósito de ajudar os outros, em vez de se autopromover ou de satisfazer os seus próprios desejos. E aí, nós concluímos essa mensagem com uma pergunta. Como nós temos utilizado a nossa liberdade? Porque Deus nos deu liberdade, né? Ninguém sai ligando para casa de ninguém perguntando: o que você fez hoje? O que você comeu hoje? Para onde você foi? Né? Fica lá te vigiando. Ninguém fica vigiando ninguém. Todo mundo tem liberdade para fazer o que quer. Hoje de manhã cedo eu perguntei para a irmã Princess, a filha da irmã Arlene, se ela tinha namorado, né? Tem namorado, irmã? Não precisa responder não. Por quê? Porque se você quiser ter namorado cristão, você pode ter, né? Fala de Deus, você pode ter, né? Agora é para casar, viu? Não é só para ficar namorando, não. Mas todo mundo tem liberdade, né? E mesmo se ela escolher um namorado que não seja cristão, é liberdade que Deus deu para ela. E aí é a questão, né? Como nós utilizamos a liberdade que Deus nos concedeu? Nós éramos cativos de Satanás, cativos do pecado, né? E Deus hoje nos deu liberdade. Se você quiser ser cristão, você é. Se você não quiser, você não é. Se você quiser obedecer a palavra de Deus, você obedece. Se você não quiser, Deus não precisa obedecer. Todos são livres. Se você quiser vir para a igreja, você vem. Se não quiser vir, você não vem. Todo mundo tem liberdade. Ninguém aqui é escravo de nada. Por isso que você é claramente liberto por Cristo. A igreja é livre. Vocês são livres. E podem fazer o que desejam. Vocês têm liberdade de ir e vir, de pensar e de agir, e de escolher os seus próprios caminhos. Agora, como nós temos utilizado esta liberdade? Pelo fato de nós não sermos policiados, gerenciados, administrados, controlados, não significa que Deus está nos aprovando. Nós precisamos utilizar com responsabilidade a liberdade que Ele nos concede. E é isso que o texto nos fala. Ele chama e conclama a consciência. O comunismo controla. O islamismo controla, né? As seitas controlam, ao ponto de levar pessoas ao suicídio. Nós vemos que existem dentro da sociedade inúmeros mecanismos de controle do ser humano. A única porta e o único caminho que te dá liberdade para você ser quem você é e fazer o que você quer fazer, nem que seja errado, é com Deus. Só Deus te dá essa liberdade. Agora, Deus te deu a liberdade para que você tenha vida e não escolha o caminho de morte. Aleluia. Digo e repito, não é porque nós temos liberdade para escolher que nós vamos fazer as piores escolhas. Mas se nós temos liberdade, vamos fazer as melhores escolhas. Aleluia, Jesus. As melhores escolhas. E Paulo ele encerra essa sessão sobre liberdade cristã dando algumas orientações positivas. Versículo 31, capítulo 10. Façam tudo para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Ô, irmão, faz tudo para a glória de Deus. Só aí você já resume inúmeras áreas da tua vida. Versículo 33. Procurem em tudo ser agradáveis a todos. Você não vai conseguir agradar a todo mundo, mas procure o máximo ser uma pessoa agradável, né? Versículo 33. Busque também o interesse dos outros, não só o seu. Busque o que é dos outros. Busque fazer o que é para os outros também. Não apenas o seu próprio bem-estar, a sua satisfação pessoal. Versículo 33. Busque, use a liberdade para buscar a salvação de outras pessoas. Não apenas ficar preocupado com a sua própria salvação. Ah, estou indo para a igreja, estou bem, estou lendo a Bíblia, está tudo bem comigo. Não. Vamos estar preocupados com outros também. Aleluia. Capítulo 11, versículo 1, que também é a continuação desse mesmo texto, ele nos fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Então aleluia. use a liberdade, irmão, para imitar a Jesus Cristo.
use a liberdade para imitar os heróis de Hollywood, não. Use a liberdade para imitar ao Senhor Jesus. E isso então é que é liberdade cristã. Liberdade cristã é livrar-se de si mesmo. Livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus em obediência à sua palavra, tornando-se semelhante a Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar aqui. Graças a Deus. Senhor, nós te louvamos por este dia, por esta palavra. Te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e é ela que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e o Senhor é aquele que nos conhece por dentro, profundamente. Aquilo, ó Deus, que necessita ser transformado em nós, para que nós possamos usufruir e viver a liberdade que o Senhor nos deu com responsabilidade, que possa nos ser, nesse instante, elucidado, esclarecido por meio do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor nos escolheu, nós sabemos, meu Deus, que nós precisamos de Ti. Por isso nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa nos mostrar a cada instante como viver esta liberdade, em nome de Jesus. Que essa liberdade, ela conduza à vida e não à escravidão. Que essa liberdade nos faça um meio de salvação e não uma pedra de tropeço. E essa liberdade não nos leve à destruição, mas que nos leve a um caminho de edificação pessoal e edificação daqueles que estão ao nosso redor. Que esta liberdade não venha a ser utilizada para o meu próprio deleite, para o meu próprio prazer somente, mas também, ó Deus, para glorificar ao Senhor e principalmente glorificar o Senhor. E essa liberdade venha a ser também para utilizarmos e ganharmos muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. E nós venhamos usar a liberdade para, assim como Jesus, escolher obedecer ao Senhor e se sujeitar. E assim como o Senhor Jesus se sujeitou até a morte de cruz. E nós sujeitemos a nossa vida, toda a nossa vida, à Tua vontade. Porque não veio sobre nós tentação que não fosse humana, mas o Senhor sempre nos dará o escape e o livramento. Por isso que nós possamos escolher este caminho de liberdade com responsabilidade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos fez todos livres. Ninguém aqui é escravo mais. Todos já foram libertos. Todos têm liberdade de viver a vida que o Senhor lhes concedeu. Mas que eles possam também fazer uma boa escolha. Escolher viver para o Senhor conforme a sua vontade. Assim como aqueles 10 leprosos, que eles receberam a liberdade na saúde, mas somente um retornou para agradecer. E nós possamos, ó Deus, utilizar essa mesma liberdade para retornar à Tua presença e vivermos em gratidão. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Podemos assentar.